Bem-vindos, bem-vindos. Surgiu uma questão, um vídeo da internet esses dias, com um comentário de uma amiga. Foi muito interessante. Trouxe uma motivação, trouxe uma ideia muito boa para a gente ponderar. Foi um comentário sobre o uso de velas, certo? E trouxe uma crença muito conhecida, muito disseminada, muito expandida, espalhada em várias áreas, né? Que é a seguinte, que quando você acende uma vela, ou até quando você acende um incenso, essa vela, esse ponto de luz, certo? Esse foco de luz, precisa ser consagrado, precisa ser destinado a uma divindade, uma entidade, um ser de luz, alguma coisa assim. Senão, ele pode atrair qualquer coisa e você estará sujeito a alguns problemas, você estará sujeito a influências que de repente não são adequadas e assim por diante. Legal. Essa é uma crença bem comum, espalhada, né, como eu falei, por várias tradições, algumas xamânicas, algumas indígenas, algumas do candomblé. E já vi ligado à doutrina espírita também, embora não tenha muita coisa a ver com a doutrina espírita, mas eu já vi também alguns comentários nessa área sobre essa questão de consagrar a vela, da atração dos seres, coisa e tal. O que eu tenho, né, que ponderar sobre isso e o que é importante de se ponderar sobre isso? Que isso é uma crença. É algo que as pessoas acreditam, que as pessoas alimentam. Certo? E eu argumentei, trouxe uma outra crença para argumentar com isso, que foi a questão de que a vela e o incenso são representantes do elemento fogo. Um elemento às vezes ligado à transformação, à purificação, e outras vezes ligado à parte de intuição, à parte do espírito. E dentro dessa crença não existe a situação de se consagrar, de se ligar, de se vincular esse fogo com uma divindade, ou com um ser, ou com qualquer coisa que seja. Ele está ali representando o elemento fogo, isso dentro de tradições xamânicas, dentro de tradições indígenas, dentro de outras tradições tantas aí. Ok? E aí o meu argumento, né, a respeito disso foi que são duas crenças. Eu opto pela crença, se eu tiver que optar, na verdade, pela crença de que o fogo é esse elemento, assim como a água, como a terra, como o ar, e assim por diante. O que tem de importante nisso? Que a gente está cheio de crença. A gente acumula crença desde que a gente nasce. De ouvir, de ver, de perceber, de ver a repetição de certas coisas. Algumas crenças são boas, são importantes, elas nos permitem crescer, nos permitem que a mente se estabilize, que a mente se tranquilize. Algumas crenças são úteis por um determinado tempo e depois elas perdem a razão de ser. E algumas crenças são muito ruins, outras crenças são muito boas. Crenças que implicam em medo, que implicam em insegurança, que implicam em perda de poder, em transferência de responsabilidades, coisas assim, são péssimas. Essa crença a respeito de ter que consagrar uma vela é péssima. Se cada vez que eu acender uma vela eu tiver que pedir para um santo, para um guia, para uma entidade, cuidar daquela vela, daquela energia, eu estou perdido. E pobre do santo, pobre da divindade, pobre da deidade lá que, lá vem aquele cara de novo acender vela e chamar meu nome. Mais ou menos isso. Paciência de um ser iluminado, de um ser de luz também deve ter seus limites. Certo? E aí, ao fazer isso, eu estou transferindo a coisa para essa divindade. Estou dizendo para ela, estou acendendo a velhinha aqui para te cuidar do ambiente, para te purificar, para te equilibrar, para te botar uma espada para defender. Eu estou transferindo a coisa. E nem sempre precisa de defesa, nem sempre precisa de proteção, nem sempre precisa de apoio.
Então, crenças que implicam em medo, em insegurança, em transferência de poder para outro ser, no meu entendimento, são péssimas, precisam ser dispersadas. Respeito toda pessoa, todo sistema de crença, todo grupo que compartilha disso. Índios, xamãs, candomblé e assim por diante. Respeito, admiro, tenho uma profunda admiração, já passei por essas religiões, por esses sistemas de crenças. Acho que são muito importantes, cumprem uma função fantástica. Mas eu não acredito nessas crenças. E aí é uma postura minha, uma decisão minha de não acreditar nisso. Já estou muito inclinado a não acreditar nessa crença do fogo, do elemento transformador, que tem que ter a água, a terra e o ar e coisa e tal. Né? Também estou soltando isso porque já não me é interessante, não me é conveniente, não me é útil acreditar nisso. Embora seja uma crença bem menos impactante do que a outra. E há também os que têm a crença de que isso não significa nada, isso não serve para nada, é ilusão, é delírio, devaneio, blá, 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 que também não me agrada esse tipo de crença, porque é uma crença uma simplificação muito excessiva, uma redução da coisa a um quase nada, que também é uma crença que limita a gente, que prende a gente, porque nada serve, nada funciona, isso é tudo ilusão. Isso também é uma crença. E também não é legal. Então, voltando para o cerne do vídeo, a questão maior é isso. É você identificar as crenças e escolher aquelas que são necessárias para você no momento, que são importantes e úteis no momento. As que não são, mas que estão dentro de você, precisam ser identificadas. Porque muita gente, de repente, acende uma vela com essa intenção de fogo, mas lá no fundo fica preocupado. Puxa, eu vi num lugar aí, vi um vídeo, o cara disse que o fogo vai atrair essas entidades, esses seres, e que se eu não tomar cuidado podem ser seres malignos, seres do baixo astral, coisa e tal. Então, às vezes lá dentro, mesmo que a gente diga que não acredita, isso está solapando, né? Isso está atrapalhando, sabotando a gente. Então, são momentos em que a gente começa a se conhecer, a se perguntar: eu acredito mesmo nisso? Essa crença é útil de alguma forma? Tenho que fazer um trabalho de soltar essa crença? Então, esse comentário foi muito, veio muito assim, em sintonia com isso, porque é o que nós precisamos fazer. Soltar essas crenças que não nos dizem mais respeito. Com cuidado, com atenção, com racionalidade e muito bom senso. Porque também existem simplificações. Já vi pessoas chamando qualquer coisa de crença limitante. E crença limitante tem que ser jogada no lixo. Mas falta, nessa análise, bom senso. Até tem racionalidade às vezes, mas falta bom senso. Porque nem tudo é crença limitante. E que ter crenças é importante para a nossa mente, é importante para o nosso desenvolvimento. A gente precisa acreditar em algumas coisas. E se acreditar em algumas coisas traz, como eu disse, estabilidade para a mente. A mente consegue se sentir tranquila, segura e consegue olhar a coisa corretamente. Então a gente não pode cair nessa simplificação excessiva de que achar que toda crença é limitante, que toda crença é dispensável, que toda crença só atrapalha, incomoda e blá blá blá. Não, isso é uma atitude também pouco racional. Pouco racional. Há de se ter também um gerenciamento correto disso, um acolhimento. Se eu acreditava e foi útil para mim, não vou falar mal, não vou depreciar. Para quê? Teve uma época que eu acreditava nessas coisas e foram importantes naquela época. Hoje eu passei disso, hoje eu não acredito, hoje eu estou pensando em outras coisas, estou em outra vibe, ótimo. Mas foi importante. E talvez seja importante para outras pessoas que estão naquele estágio, que estão naquela vibe, estão naquele momento. Então, a gente ser racional não implica que a gente vai
falar mal, né, da crença, vai depreciar a utilidade dela ou a existência dela. Precisamos ter um pouco de bom senso e um pouco de educação, né, respeito com o outro. Porque para muitas pessoas as velas precisam ser consagradas e essas pessoas continuem fazendo isso. Se vocês se sentem bem com isso, façam, não tem problema. Para muitas pessoas está apenas ligado ao elemento fogo e quando a pessoa vai fazer alguma coisa, ela cria um ritual e a presença da vela representando o elemento fogo é fundamental. Ótimo, continue com a sua crença. Utilize ela corretamente e aproveite. Respeito é fundamental. Os vídeos não são para convencer você. Gratidão.